Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, chegamos então à nossa última videoaula de conteúdo. Tá? Vamos falar aí sobre a terceira Revolução Industrial, finalizando o nosso livro. Vamos então para a página 250. Então, estamos aqui, página 250. Pessoal, ainda temos mais uma videoaula, que é a correção das últimas atividades, tudo bem? Então, hoje a gente finaliza o livro com o conteúdo aí de Revolução Industrial, falando aí da terceira grande Revolução Industrial, que é nada mais, nada menos até mesmo o momento atual que nós estamos, pessoal. Geralmente surgiu a terceira Revolução Industrial, deu início no finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000, né? Estamos falando aí do século 20, principalmente ela surgiu principalmente com a emancipação, né? O surgimento da internet e da informática, de modo geral. E olha só, percebam que basicamente em 20 anos, um pouquinho mais, os computadores saíram de peças, máquinas extremamente grandes para notebooks, smartphones. Então foi a internet, a informática, foi o que mais caracterizou aí essa terceira revolução industrial. Já que a primeira, se a gente voltar um pouquinho, foi traçada aí justamente pelas máquinas, né? Justamente pela máquina a vapor. Surgiu ela e também várias variantes foram surgindo da máquina a vapor. Lembram que a gente citou aí um pouquinho? Ela foi inovando e foi justamente o que aconteceu com os computadores, com a robótica também. Tá bom? Olha aqui, robótica é o estudo das técnicas usadas para a construção e utilização de robôs. O primeiro computador tinha o tamanho de uma sala, era extremamente grande. Hoje nós temos aqui um smartphone, um celular comum, que consegue basicamente fazer tudo que um grande computador faz. Isso daí é uma revolução. Poxa, como que de fato conseguiu, né, chegar nesse smartphone? Poxa, só conseguiu chegar nesse smartphone porque uma pessoa conseguiu inovar e construir um computador, o primeiro que foi muito grande, depois, poxa, ele está muito grande, vou ter que diminuir. Isso tudo aí vai se aperfeiçoando, pessoal. Isso daí se chama tecnologia. Então, vou fazer a leitura rapidinho com vocês. Com foco na melhoria da eficiência nos processos de transformação de energia, cada avanço tecnológico proporcionou novas perspectivas do uso da energia, novas ciências, novos meios de transporte e de comunicação, além de inúmeras facilidades e melhoria de qualidade de vida à sociedade. Essas revoluções, pessoal, a tecnologia, os recursos que vão sempre criando e inovando, visam sempre a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que há uma mudança drástica aí durante esse processo. Percebam que na primeira revolução necessitavam de muitas pessoas para produzir, era produção em escala. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Uma imagem da primeira revolução, rapidinho, onde mostram que não tem. Vou voltar aqui um pouquinho. Das indústrias, né? Onde começou a surgir, olha só, esta imagem. Começou a surgir várias indústrias, fábricas com produção em escala. Poxa, se eu posso produzir muito, eu posso vender muito, já que eu tenho até meio de transporte que consegue levar aí para um local mais distante. Então precisava de muitas pessoas. As indústrias contratavam muita mão de obra
funcionários que iriam participar daquele processo de produção, daquele meio de produção. Então, contratavam muitas pessoas. Agora, olha só na terceira revolução industrial. Eu tenho aqui, me parece ser uma linha de produção de automóvel. Então, é isso mesmo, aqui ó, indústrias automobilísticas. Só tem máquina, só robô. Então, há uma intensa alternância aí também na linha de produção. Ao invés de contratar inúmeras pessoas, muito provavelmente eu tenho só uma pessoa aqui, ó, que parece que tem um de azul aqui, uma pessoa de costas. Eu tenho só um funcionário tomando conta de uma determinada linha de produção. Então diminui aí a mão de obra, intensifica ainda mais o uso de robô. Novas tecnologias, eletrônica, informática, e como eu já falei para vocês, a informática está sempre aliada com a internet, pessoal. A robótica e a engenharia genética modernizaram por completo a indústria e permitiram que surgisse, em meados do século XX, aquela que pode ser considerada a terceira revolução industrial, que se estende até hoje. A modernização não chegou apenas à indústria. Os setores de prestação de serviços e agricultura e pecuária também foram contemplados. A economia mundial sofreu os reflexos dessa modernização ao utilizar estratégias mundiais de consumo de produtos, principalmente com a globalização e a internet. Ficando mais fácil, hoje é possível você comprar, pessoal, algo lá da China, importar. Você pode simplesmente com um clique no seu celular, você importar um produto da Inglaterra. Antes, poxa, era praticamente impossível um consumidor fazer isso. Então, é de fato bastante inovador. Aí falando um pouquinho mais sobre o carvão mineral, sobre o uso dessas novas tecnologias, até mesmo para a produção de combustíveis. É interessante a gente lembrar também que à medida que a tecnologia vai inovando, vai surgindo novos produtos, a poluição ambiental também vai se intensificando, tá bom? Então, por exemplo, olha só, o petróleo. Petróleo é extremamente importante para a produção da gasolina. Hoje, existem muito mais carros nas ruas do que há 20 anos atrás. Então, o petróleo, sim, é muito bom. Só que a quantidade de poluentes atmosféricos que são emitidos hoje. Só que aí surge, então, essa inovação, a tecnologia nunca parando. Surge, pessoal, o biodiesel, combustíveis que não são derivados do petróleo e que podem ser consumidos pelos automóveis à queima de combustão, gera energia e ele consegue andar sem gerar os poluentes atmosféricos. Tá? Então aqui ó, o uso do biodiesel adicionado ao diesel derivado do petróleo diminui o consumo de diesel e a emissão de gases poluentes. Essa técnica está sendo usada em algumas cidades brasileiras. Pessoal, nem todos os biodiesel é um conjunto de combustíveis. Existem biodiesels, existem biocombustíveis, tá bom? Biocombustíveis, biodiesel é um deles. Existem biocombustíveis que não são derivados do petróleo e são extremamente bons, né? Porque assim como o biodiesel, ele diminui essa emissão de gases poluentes para a atmosfera. Então, novamente falando, poxa, a inovação, né, a tecnologia vai sempre melhorando. Poxa, se antes a gente tinha um combustível que emitia gás poluente e hoje existem muito mais
automóveis, veículos nas ruas, está intensificando essa poluição cada vez mais. Então, por que não pensar em uma alternativa para tentar diminuir essa poluição atmosférica? Então, existem diversos estudos tentando aí criar novos métodos, novas alternativas para a gasolina. Os combustíveis, de modo geral, que utilizam aí o petróleo como fonte de combustível. Aí uma nova tecnologia também, as células fotovoltaicas podem fazer a leitura completa, e os aquecedor solar também, pessoal. É muito interessante. Existem estudos falando que em mais ou menos daqui a 10, 20, 30 anos, pode ser que todas as casas possuem esse aquecedor. É muito interessante porque esse aquecedor, que na realidade é uma placa solar. Essa placa ela pode produzir, dependendo, né, da sua característica, ela pode produzir a energia elétrica convertida da energia solar. Então percebam que se hoje nós precisamos aí das hidrelétricas para a produção da energia elétrica, todo mundo precisa aqui de uma hidrelétrica, né, para a produção de energia e distribuição para todos os domicílios. Só que se todo mundo tivesse essa placa solar, esse coletor solar, não precisaria da produção em grande escala de hidrelétrica. Ah, Renan, qual é o grande problema da hidrelétrica? Não, nenhum. As hidrelétricas são eficientes, elas são boas e conseguem produzir uma enorme quantidade de energia. Só que, como eu já falei para vocês, a tendência é sempre da população humana sempre aumentar. A população humana está aumentando cada vez mais. E tem um grande porém das usinas hidrelétricas, é que na sua produção, na sua construção, há desmatamento ambiental. Geralmente elas são construídas nos rios, né, próximas aos corpos d'água, porque precisa da água para a produção da energia, né, da força da água. Então, para a construção da usina hidrelétrica, tem que devastar uma área inteira, tem que inundar uma área muito grande. Então, poxa, se hoje já existe um número enorme, né, de pessoas necessitando, existem pessoas que nem têm energia ainda. Imagina daqui a 20 anos, a gente vai precisar de um novo recurso, de uma nova tecnologia, e a placa solar é uma delas, que precisa muito de aperfeiçoar, de novas inovações ainda. Uma delas é a sua quantidade de energia que ela consegue gerar. É muito pouco em relação aí às hidrelétricas. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente consegue ligar aí todos os eletrônicos da nossa casa graças à produção de energia elétrica pela hidrelétrica. As placas solares ela é um pouquinho menos eficiente, tá? Só que para dar conta de todos os eletrodomésticos, né, todos os eletrônicos da nossa casa, necessitaria de várias placas solares. Então, é algo ainda que vai sendo inovado, né? Tenho certeza que daqui a 10, 20 anos, talvez, essa placa solar vai ser diferente, vai ser mais eficiente, assim como foi a máquina a vapor lá atrás. Interessante que ela pode ser utilizada para a produção de energia e também para aquecer a água para banho. Tá? Muito interessante. Só que tem um porém também, que quando não tem sol, aqui no Brasil, poxa, imagina só, 3 dias direto de chuva intensa. Aqui no Brasil pode acontecer isso, não é mesmo? Nos países como os Estados Unidos, lá no hemisfério norte, é ainda pior, porque pode, no inverno, por exemplo, é inverno mesmo.
Então eles passam aí 2, 3 meses de inverno rigoroso, sem a presença de luz. E as placas solares? Não vai ser eficiente se eu não tenho a luz. Como que eu vou produzir energia? Aqui no Brasil, se eu tiver só a placa solar, como que eu vou produzir energia, sendo que tem 3 dias já que é só chuva? Então é algo aí que vai... eu tenho certeza que os cientistas, né, os pesquisadores vão inovar ainda. Tá bom? Aí a gente fechou então, estudamos aí, falamos sobre esse processo histórico da energia térmica, falamos da máquina a vapor, sobre os impactos, a poluição ambiental provocada pelo homem. Paralelamente a toda essa inovação, existe sempre um impacto ambiental. E falamos também de novas tecnologias que irão mudar com certeza ao longo do tempo. Assim como o computador também mudou, os aquecedores solares também vão mudar, e para melhor. Beleza? Façam as 4 questões. A questão 5, uma questão fechada. Questão 6. Questão 7 também fechada. Dá um tempinho aí para vocês tirarem aquele print. Questão 8, fazer a leitura aí desse texto. E marcar a alternativa correta. Questão 9. Questão 10. 11. 12. Todas as questões fechadas. 13. Aí a 13 fazer a leitura aqui dessas sequências, essas afirmações, e responder A, B, C, D ou E. E 14, também fechada. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.